Se você tem base de MDF que você queira usar para sua decoração, você veio no vídeo certo. Eu tenho essa base aqui, então eu vou estar utilizando ela para fazer um quadro. A medida eu não sei ao certo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. E eu vou estar pintando essa base e eu vou utilizar como molde, né, para fazer esse quadro. Eu vou estar utilizando essa borboleta aqui que eu imprimi. Pincéis para estar utilizando na aplicação da tinta, e eu vou estar utilizando a tinta branca, a tinta lilás e a tinta rosa, que é um pink, né, para fazer esse quadro aqui. Essas tintas aqui eu comprei numa loja, né, que vem de armarinho. Elas são da Acrylex, são tintas que são utilizadas para pintar vidro, MDF, plástico. É uma tinta para artesanato mesmo. Eu vou estar utilizando essa bandejinha aqui, que vai ser onde eu vou estar colocando as tintas para estar usando para pintar. Então, primeiramente eu venho com a tinta branca, que eu vou estar utilizando para fazer a base, né? Vou pintar esse MDF, vou fazer isso com a tinta branca, e vocês vão acompanhar comigo esse passo a passo. Eu ainda não sei se eu vou diluir a tinta para tá fazendo isso, né? Porque é uma tinta bem grossa. Então, eu vou fazer um teste aqui primeiro. É uma tinta bem grossa, tem uma cobertura bem boa, mas eu acredito que eu vou diluir essa tinta para facilitar a aplicação dela na base de MDF. Eu esqueci que era para eu ter umedecido o pincel antes de começar a pintar, porque assim ele não absorve tanto a tinta. Então eu dei uma umedecida no pincel e dei uma leve diluída na tinta, foi bem pouquinho, foram gotas que eu coloquei na tinta, porque assim, como vocês podem perceber, ele desliza bem mais fácil na base de MDF. Por mais que a gente precise fazer, né, novamente essa pintura depois, fazer mais uma camada, no caso de tinta, né, isso facilita muito o trabalho, porque com a tinta muito grossa é difícil a aplicação. Aqui eu já terminei a primeira camada, né, de tinta e ficou assim. Então, vou esperar secar e vou vir novamente fazendo mais uma camada de tinta, fazendo esse mesmo processo, é a mesma coisa. Aqui eu já estou com a minha base pintada e ela já está seca, né, já secou. Para secar bem rápido, gente, não demora muito, 10 minutinhos já tá seco. E eu vou estar utilizando esse molde de borboleta para estar fazendo, mas se você souber desenhar, você fique à vontade para fazer o desenho que você preferir. Eu vou utilizar o molde porque eu não tenho tanta habilidade com o desenho. Então, eu vou apenas posicionar onde eu quero e fazer o contorno dessa borboleta. E eu vou estar fazendo esse contorno com auxílio de um lápis, né? E ele não fica tão marcado, então vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou estar levantando o molde para ver se fica, né? É a marcação. E o único cuidado que a gente tem que ter fazendo isso é segurar bem o molde para ele não escorregar na base, porque se a gente fizer isso, a gente acaba riscando, né, a nossa base, ficando algo feio. Aí a gente tem que passar novamente uma tinta para dar uma cobrida, né, nesse erro ou possível erro que pode ficar. Então a gente tem que vir com muito cuidado fazendo esse trabalho. Após fazer o contorno externo da nossa borboleta, a gente vem fazendo os outros elementos que faltam, né? Eu fiz aquele contorno da parte do meio, tô fazendo a parte da antena. Eu vou usar um molde também para fazer um detalhe a mais dentro da nossa borboleta. Mas, novamente, fica ao seu critério colocar os elementos que você achar necessário. Se você for fazer uma borboleta, eu vou estar utilizando uma pétala, né? Eu acabei desenhando, né? Eu cortei uns detalhes para posicionar aqui, para estar fazendo do mesmo tamanho, para não correr o risco de sair diferentes, aqui como vocês estão vendo. Agora eu vou começar na parte da pintura. Primeiro eu vou pintar essa parte maior que tem e vou estar utilizando o lilásinho para fazer essas partes, e as pétalas, né, esses detalhes dentro eu vou estar fazendo de rosa. Que, gente, eu resolvi pintar de uma vez porque ia ser mais difícil, né, fazer o contorno desses elementos aqui dentro, então eu vou passar a tinta logo nessa parte toda, que vai ser bem mais fácil e bem mais rápido esse processo de pintura. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Já pintei nessa parte do lilás, já aproveitei e pintei essa parte do rosa do meio também. E tá ficando assim, tá ficando muito lindo. Então agora sim,
Nós vamos fazer as partes de dentro que eu mencionei pra vocês, então eu vou posicionar aqui pra não correr o risco de ficar torto, que nem tinha ficado anteriormente. Eu vou fazer esse processo de contorno também, dessa parte aqui, e depois eu venho pintando. Agora sim, terminei de fazer o contorno que eu tava fazendo e eu venho pintando, né? O meu pincel, ele tá umedecido, então venho com todo cuidado preenchendo essa parte aqui que eu fiz. Então tem que ser com bem paciência, bem cuidado mesmo. E para estar facilitando, né, essa parte aqui, se você puder estar usando um pincel mais fino, vai facilitar muito essas partes menores. E, gente, essa é a nossa base, né, o nosso quadro, na verdade, finalizado. Eu pintei, terminei de pintar, fiz alguns pingos aí por fora. E para dar um destaque, eu contornei com essa tinta aqui, que também é da Acrylex, essa canetinha, na verdade. É uma canetinha permanente, eu usei a ponta mais grossa que ela tem para estar fazendo esse contorno. E eu gostei do resultado, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês querem ver um outro quadro diferente desse, porque eu ainda tenho bases aqui em casa. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa ideia de decoração, vai ficar muito lindo aqui a parede da minha sala. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, não deixe de deixar aquele gostei aqui no vídeo, porque me ajuda demais. Então é isso, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!